Série A Crise Mundial Predita, Parte 8. Luta desesperada. Requeria-se desesperada luta por parte daqueles que quisessem ser fiéis, permanecendo firmes contra os enganos e abominações disfarçados em vestes sacerdotais e introduzidos na Igreja. A Bíblia não era aceita como norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era tida como heresia e os seus defensores eram odiados e proscritos. Após longo e severo conflito, os poucos fiéis decidiram dissolver toda a união com a Igreja apóstata, caso esta ainda recusasse libertar-se da idolatria e falsidade. Viram que a separação era uma necessidade absoluta, se desejavam obedecer à palavra de Deus. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma, pois constituir-se-ia exemplo que poria em risco a fé dos seus filhos e dos filhos de seus filhos. Para assegurar a paz e a união, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade a Deus. Mas perceberam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro com o sacrifício de princípios. Caso a união só pudesse ser assegurada comprometendo-se a verdade e a justiça, seria preferível que houvesse diferenças e até mesmo lutas. A grande apostasia. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia que traria como resultado o estabelecimento do poder papal. Declarou que o dia de Cristo não deveria vir sem que venha primeiro a grande apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Segundo aos Tessalonicenses 2, 13 e 4. E, além disso, o apóstolo adverte os seus irmãos de que o mistério da iniquidade já opera. Segundo aos Tessalonicenses 2, 7. Já naqueles tempos, ele viu que se insinuavam na Igreja erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, depois mais abertamente, ao crescer em força e obter o domínio sobre a mente dos homens, o mistério da iniquidade levou avante a sua obra enganadora e blasfema. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo penetraram na Igreja cristã. O espírito de transigência e conformidade fora contido por algum tempo pelas violentas perseguições que a Igreja suportou sob o paganismo. Mas com o cessar da perseguição e a entrada do cristianismo nas cortes e palácios reais, a Igreja deixou de lado a humilde simplicidade de Cristo e dos seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governantes pagãos e, em lugar das determinações divinas, colocou teorias e tradições humanas. A conversão nominal de Constantino, no início do IV século, causou grande júbilo, e o mundo, coberto com o manto de justiça aparente, introduziu-se na Igreja. Agora, a obra de corrupção progredia rapidamente. O paganismo, embora parecesse subjugado, tornou-se vencedor. O seu espírito dominava a Igreja. As suas doutrinas, cerimônias e superstições foram incorporadas à fé e culto dos professos seguidores de Cristo. O homem do pecado. Esta transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no surgimento do homem do pecado, predito na profecia, levantando-se contra Deus e exaltando-se acima dele. Aquele gigantesco sistema de falsa religião
é obra-prima do poder satânico, monumento dos seus esforços para entronizar-se e governar a terra de acordo com a sua vontade. A mudança dos tempos e da lei. Removido o indicador do erro, Satanás agiu como bem lhe aprouve. A profecia declarava que o papado haveria de cuidar em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Não tardou muito em realizar esta obra, a fim de proporcionar aos conversos do paganismo uma substituição à adoração de ídolos e assim promover a sua aceitação nominal ao cristianismo. Foi gradualmente introduzida no culto cristão a adoração de imagens e relíquias. Finalmente, pelo decreto de um concílio geral, segundo o concílio de Niceia, 787 d.C., estabeleceu-se este sistema de idolatria. Para completar a obra sacrílega, Roma arrogou a si o direito de riscar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens e dividir o 10º para preservar o seu número. O espírito de concessão ao paganismo abriu caminho para outro ainda maior desrespeito à autoridade do céu. Satanás intrometeu-se com o 4º mandamento, tentando pôr de lado o antigo sábado, o dia que Deus abençoou e santificou, Gênesis 2:3, e exaltando em seu lugar a festa observada pelos pagãos como o venerável dia do sol. A princípio, essa mudança não foi tentada abertamente. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado fora guardado por todos os cristãos. Estes eram zelosos da honra de Deus e, crendo que sua lei é imutável, observavam ciosamente a santidade dos seus preceitos. Mas, com grande subtileza, Satanás operava através dos seus agentes para realizar o seu objetivo. Para atrair a atenção do povo para o domingo, foi feito deste uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Nele se realizavam atos religiosos. No entanto, era considerado dia de recreação, sendo ainda o sábado observado como dia santo. A fim de preparar o caminho para a obra que tencionava realizar, Satanás induzira os judeus, antes do advento de Cristo, a sobrecarregarem o sábado com as mais rigorosas imposições, tornando a sua observância um fardo. Agora, tirando vantagem da falsa luz a que fizeram o sábado ser considerado, lançou o desprezo sobre este como uma instituição judaica. Enquanto os cristãos, em geral, continuaram a observar o domingo como alegre festividade, ele levou-os a fazer do sábado um dia de jejum, tristeza e pesar, para mostrarem ódio ao judaísmo. O Dia do Sol. Na primeira metade do século IV, o imperador Constantino promulgou um decreto, tornando o domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. O Dia do Sol era reverenciado pelos seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Era política do imperador unir os interesses conflitantes do paganismo e do cristianismo. Foi incitado a proceder assim pelos bispos da Igreja que, inspirados pela ambição e sede de poder, perceberam que se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos como por pagãos, o cristianismo seria nominalmente aceito pelos pagãos e, com isto, avançariam o poder e a glória da Igreja. Mas, conquanto muitos cristãos fossem gradualmente levados a considerar o domingo como possuindo certo grau de santidade, ainda mantinham o verdadeiro sábado como o santo dia do Senhor, observando-o em obediência ao 4º mandamento. Vinde fies, fadigas o labor, enfrentai sem temor, for
forças tereis marchando avante assim, forças até o fim. Sua graça certo bastará, dissipará cuidado vão, e assim fazendo o coração bem está, bem está. Choro porque saber negror, não assim tudo bem. Oh, não penseis fruir de Deus favor, sem que luteis também. Os lombos, pois, fiéis cingi, pois Deus jamais nos deixará. Em breve se dirá